18 horas e 11 minutos, vamos agora para o Vale do Paraíba. Olha só, ontem foi celebrada a conquista do voto feminino no Brasil. Desde a aprovação do Código Eleitoral Brasileiro, em 24 de fevereiro de 1932, foram estabelecidas normas que padronizam as eleições. Uma mudança prevista na legislação foi crucial para as mulheres, que foi o direito do voto. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, 53% do total do eleitorado são de mulheres, que ocupam aí uma cadeira na política ainda muito pequena. A reportagem é da TV Câmara de São José dos Campos, que você acompanha agora na tela do DN. Desde a aprovação do Código Eleitoral Brasileiro em 24 de fevereiro de 1932, foram estabelecidas normas que padronizaram as eleições. O voto se tornou obrigatório, secreto e sem distinção de gênero. Há 94 anos no Brasil, as mulheres têm o direito de votar. Mesmo assim, naquela época, nem todas conseguiam ir às urnas. No governo de Getúlio Vargas, com a reforma eleitoral, ele concedeu, esse direito ao voto, porém, no Brasil, a mulher só foi conseguir poder realmente ter uma independência jurídica em 1962, então 30 anos depois, Porque nesse período ainda do Getúlio Vargas, a mulher só podia votar com a autorização do marido, você ainda tinha toda uma situação ali de dependência que a mulher tinha para conseguir exercer esse direito ao voto. O que hoje é naturalizado já foi objeto de muitas discussões políticas. A luta das mulheres pelo direito ao voto inicia no Brasil no fim do século XIX e começo do século XX. Foram quase 50 anos que envolveram a criação de partidos e federações que defendiam a equiparação dos direitos de homens e mulheres nas eleições. Isabel de Souza Matos, Berta Lutz, Celina Guimarães e Alzira Soriano são algumas das mulheres que deram voz à defesa do voto feminino. No Brasil, o estado do Rio Grande do Norte foi pioneiro, aprovando em 1927 uma lei que garantiu o direito ao voto às mulheres. A primeira também prefeita foi também do Rio Grande do Norte, eleita com mais de 60% dos votos, Então você tem em várias partes do país diversos focos de lutas, por diversas mulheres que foram também ao longo do tempo se destacando. E é muito interessante ver, por exemplo, aqui em São José dos Campos, se você contar desde o século XVIII, tanto em vereadores quanto em questão de prefeitura, a primeira prefeita mulher só foi eleita aqui em 1993, E a primeira vereadora, se não for a memória, também nesse mesmo período. Então, você vê que demorou mais de 50 anos, 60 anos para isso acontecer, e em pequenas cidades, Vou colocar nesse período, São José dos Campos ainda se via como uma pequena cidade. Hoje, o voto é um direito assegurado a todo cidadão brasileiro pela Constituição de 1988. Por ser um marco na história da democratização do nosso país, foi criada uma data comemorativa em homenagem à presença das mulheres nas urnas. O dia 24 de fevereiro celebra o Dia da Conquista do Voto Feminino. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, em São José dos Campos, 53% do total do eleitorado são de mulheres. São mais de 279 mil eleitoras no município, pessoas como a Mirtes. A gestora de projetos sociais e jornalista conta que em dia de eleição faz questão de estar presente. Desde que tirou o título, nunca deixou de votar. Eu acho um privilégio poder votar. Então, devemos aproveitar, já que, mesmo sendo 100 anos praticamente desse voto ser constituído para as mulheres, é preciso aproveitar. E o voto é um instrumento para que eu seja, na sociedade, uma pessoa que modifica isso, e que valoriza a política como uma política não política partidária, mas uma política que rege a nossa vida em todos os sentidos. Foi percebendo o papel da política no dia a dia que a Ana Flora começou a se interessar pelo assunto ainda no ensino médio. Hoje, aos 19 anos, ela mostra orgulhosa o título de eleitor. Nas eleições 2026, a estudante vai votar pela primeira vez. Eu acho que a nossa participação é muito importante, porque no futuro nós vamos ser os adultos que vão estar votando e vai ter que estar incentivando as outras pessoas a votar também, porque a política é o coletivo, é o que junta todo mundo por um bem maior, que é
o nosso próprio bem-estar. Então, a gente primeiro precisa pensar no coletivo para depois pensar no individual. Mais mulheres nas urnas também poderia refletir na presença feminina em cargos eletivos, o que não acontece na prática. O direito ao voto não aumentou a representatividade no poder. Para a vereadora Amélia Naomi, uma realidade que precisa mudar. Nós somos 50% da sociedade e nós temos menos que 30% na representação, é 20 e pouco. Então precisa esta realidade mudar, né? Aqui na Câmara Municipal nós somos 21 vereadores, 2 vereadoras, é muito pouco. O ideal é que nós tivemos aqui 50% de mulheres vereadoras. A vereadora Juliana Fraga lembra que, para que as necessidades sociais sejam atendidas por completo, as decisões políticas devem ser tomadas por homens e mulheres. Para ela, ainda que enfrentem muitos desafios, as mulheres devem ocupar seus espaços políticos. Infelizmente, essa força que muitos homens têm para se elegerem, para se candidatarem, as mulheres ainda não têm, né? Elas não estão nas cabeças. É aquela questão de que nos falaram que o lugar de mulher não é na política. E, pelo contrário, nós temos que estar, sim, dentro dos partidos, na política, nas cabeças, para também tomar as decisões, né? As decisões precisam ser tomadas junto conosco. E democracia é isso. Então, ainda falta esse espaço legitimado por mulheres. Eu espero que daqui a um tempo 30% das cadeiras sejam para as mulheres.